Meus amigos, bem-vindo ao Papo com o Jardim. Papo com o Jardim recebe hoje um grande pesquisador, particular amigo, uma pessoa do bem, nosso Marcos Landel. O professor Marcos Landel nasceu em Campinas, viveu muito tempo em São Simão e se formou em Jaboticabal, na nossa querida Unesp de Jaboticabal, onde tantas pessoas importantes, queridas, uma grande formação de agrônomo saiu lá de Jaboticabal. Jaboticabal é uma beleza, né, Marcos? Ah, sem dúvida. Eu sou suspeito, Foi um período né? especial da vida, né? Foi muito. Fiquei muito tempo por lá, né? O que vocês lembram mais do tempo de escola? O que já foi despertando tua atenção? Como é que veio, já estou antecipando o que eu ia contar, essa questão da cana? Começou na faculdade? Como é que foi, Marcos? Não, isso aí é um pouco anterior, não foi exatamente a cana, né? Minha família, meus avós, sempre foram pessoas da terra, né? Então a gente tem, até hoje, a gente tem um sítio lá em Casa Branca, em Lagoa Branca, que é uma vila de Casa Branca. Conheço Lagoa Branca. Lagoa Branca. Levei lá e nós implantamos uma sucursal do Poupa Tempo, É mesmo. um local de acesso lá Que em Lagoa beleza, Branca. que Tive lá. beleza. Tem uma comunidade muito ativa lá em Lagoa Branca. Muito ativa. Uma festa muito grande que se faz ali do lado da igreja, no salão paroquial. Sim. Já fui naquela festa lá. Puxa vida, então. Nós somos, de certa forma, de lá. Meus avós são nascidos lá em Casa Branca, né? Entre Tampaú e Casa Branca, e sempre em zona rural. Então, quando eu era criança, por exemplo, o meu avô me ensinou a espalhar o café no terreiro, a recolher o café no final do dia. As minhas férias eu passava lá trabalhando, me divertindo fazendo aquilo e andando muito a cavalo. Então, isso aí criou um vínculo meu com a terra, desde aquela ocasião, e eu decidi, quando eu tinha 16 para 17 anos, que eu queria ser agrônomo, né? E meu pai era engenheiro civil, ele até gostaria que eu fosse engenheiro civil, ele achava que eu tinha facilidade com exatas e tal, mas eu queria ser agrônomo, queria viver no campo, e aquilo foi me cativando. E depois que eu fiz a faculdade de Jaboticabal, surgiu algumas oportunidades de trabalhar com cana-de-açúcar. Isso se deu já logo após eu terminar o meu mestrado, também em Jaboticabal. Houve um concurso no IAC e eu acabei, justamente, era uma vaga para trabalhar com cana-de-açúcar, e lá eu fui treinado por pesquisadores mais antigos, tive outros cursos que acabou me aperfeiçoando nessa área de cana-de-açúcar, né? E a gente acaba se apaixonando por essa cultura. Uma paixão que deu certo. O professor Marcos Landel se referiu ao IAC. IAC é o Instituto Agronômico de Campinas. Eu, como secretário da Agricultura, tenho a responsabilidade ali de instituto de pesquisa ligados à área, acompanhar e me permite dirigir aí o trabalho junto com todos os pesquisadores. Então nós temos o Instituto Biológico, nós temos o Instituto de Zootecnia, nós temos o Instituto de Pesca, o Instituto de Economia Agrícola, o Instituto de Tecnologia de Alimentos e o Agronômico de Campinas. Dentro do Agronômico de Campinas, que tem unidades por todo o interior do estado, completou esse ano 130 anos, nós temos o Centro de Cana, onde as pesquisas sobre cana se desenvolvem. Esse centro se concentra na região de Ribeirão Preto e ele é dirigido desde 2002 por esse extraordinário pesquisador, Dr. Marcos Landel. Começou em 2002, né, Marcos? Bem no comecinho ali. Conta um pouco a trajetória do Centro de Cana. O que você foi enfrentando? Quais os passos que foram dados? Como é que foi esse negócio de hoje nós termos lá, São Paulo ter uma fazenda na Bahia? Conta um pouquinho para as pessoas acompanharem os desafios e as grandes conquistas que foram acontecendo. O que aconteceu comigo no Instituto Agronômico, eu comecei lá meu trabalho em 1982. E naquela ocasião, a área de cana era muito importante, tinha acabado de ocorrer o Proálcool, mas tinha duas grandes instituições atuando na área de pesquisa de cana no Brasil. Uma era o Planalçúcar, que era um instituto federal ligado ao Instituto do Açúcar do Álcool, era um programa de pesquisa, e o outro era a Copersucar, que era uma cooperativa de agroindústrias, né?
que também desenvolvia tecnologia. Duas grandes instituições de pesquisa que foram responsáveis naquele período por muitas pesquisas. E eu entrei lá no agronômico, praticamente o agronômico não conseguia, naquele momento, captar nem recurso para desenvolver pesquisa em cana. Eles achavam que já tinha essas duas instituições, que não haveria necessidade. Depois de alguns anos, a primeira grande crise da pós-Proálcool, que foi criado lá na década de 70, foi a queda de 89, do álcool, que faltou álcool nos combustíveis e tal, e aquilo deu uma desanimada no consumidor de álcool, de etanol, né? E nós não tínhamos carro... crescendo, nós tínhamos o carro a álcool, já era a maioria dos carros vendidos, quando de repente some tudo, né? E não tinha carro flex, então o consumidor ele não tinha possibilidade de mudar. Então, naquilo, a Copersucar, justamente naquela ocasião, ela reduziu a sua atuação, praticamente fechou vários departamentos, e, na sequência, o Planaçúcar foi extinto, né, pelo governo Collor, foi extinto, e aí, de repente, foi nos pedido, isso já em 1991, um projeto para reorganizar a pesquisa de cana no Instituto Agronômico de Campinas. Só que éramos só 3, era eu mais 2 colegas, o Dr. Mário Campana e o Peri Figueiredo, sem recursos. Então, a gente começou devagarzinho, o que pode ser feito, desenhamos um bom projeto e começamos a nos associar com a associação, por exemplo, a Cana Oeste, aqui de Sertãozinho, o Manuel Artolan, nos ajudou muito no início, não é? Nos colocando agrônomo para que a gente o treinasse e ele trabalhasse na minha equipe, que eu não tinha equipe. E foi esse modelo de multiplicação de ações cooperativas com associação e usina, as usinas aqui da região, a São Martinho, a antiga Santa Lídia, Santa Elisa, a usina da Pedra, São Geraldo, todas elas começaram a se aproximar da gente e nós começamos a ter uma ação bem maior. Criamos um grupo fitotécnico de cana-de-açúcar em 1992, esse grupo completou agora 25 anos, com mais ou menos 14 pessoas que se reuniam numa mesa para discutir, quase que filosofar sobre tecnologias de cana-de-açúcar. E esse modelo, que começou com 14 pessoas, hoje as reuniões recebem 250 pessoas. E não só do estado de São Paulo, mas dos estados próximos aqui. E tudo isso aí foi dando cada vez mais... nós fomos ampliando a pesquisa de cana nesse modelo cooperativo e criando uma referência dentro do setor, a ponto de, no concurso que teve no agronômico em 93 para 94, alguns pesquisadores vieram para a nossa área, foi quando a doutora Rafaela Rossetto entrou, a doutora Leila Edinardo entrou, e posteriormente, na década seguinte, no momento de criação do Centro de Cana, um novo concurso nos trouxe mais alguns pesquisadores, que são esses mais recentes, o Mauro Xavier, Silvana Creste, Luciana, Maximiliano, enfim, a Zânia. E com isso nós conseguimos criar uma programação de pesquisa multidisciplinar, que é o que uma cultura como a cana, que é a principal do agro paulista, precisa ter. E quando se fala em pesquisa, estou dizendo não para o agricultor especialista, estou dizendo para o interessado que está nos prestigiando aí, ouvindo a nossa conversa, isso deriva em repensar toda a questão da produção de cana. Novas variedades. Porque muitos olham assim, a cana é tudo igual. Não, não. Nós temos um local que é um jardim, o nosso banco de germoplasma. Vou pedir que o Marcos daqui a pouco fale para nós no próximo bloco, que nós temos mais de 1000 variedades lá. Como é que você identifica novas variedades? E como é que você pensa nas novas formas de cultivo para que a cana possa ter maior produtividade? Isso é o que faz o Centro de Cana, essa é a história, esse é o papel da liderança de Marcos Lando. Falamos daqui a pouco. O Papo com o Jardim está recebendo o professor Marcos Landel. Ele, pesquisador da Secretaria da Agricultura, tem a responsabilidade de dirigir o nosso Centro de Cana. Nos deu, no primeiro momento, um histórico, até emocionante, de como, quando as coisas pareciam lá embaixo, surge as possibilidades de renascer. Eu tenho usado uma expressão que cana é fênix, né? É fênix. A capacidade de ressurgir no momento.
E aí nós estávamos falando, Marcos, eu queria sua ajuda. Explica, assim, bem resumidamente, alguns conceitos para o nosso pessoal de casa, que não são especialistas, que estão nos vendo. O que é um banco de germoplasma e o que é desenvolver uma nova variedade? Bem, desenvolver uma nova variedade você faz isso através de melhoramento genético, né? E melhoramento genético significa conhecer a disponibilidade dos materiais genéticos que você tem nas suas mãos, para a partir desses materiais, através da hibridação, do cruzamento entre esses materiais, você obter novas populações, novos indivíduos melhores do que os pais. E, para isso, você tem que usar uma série de critérios produtivos, critérios qualitativos, né, e quantitativos, que nos permitam identificar materiais que são superiores àqueles que o originaram, né? Então, é muito comum você, por exemplo, escolhe um determinado indivíduo que tem uma característica muito boa de riqueza, de teor de sacarose elevado, mas, no entanto, ele não tem boa produtividade agrícola, né? Aí você escolhe um segundo indivíduo que tem alta produtividade agrícola e, às vezes, não tem aquele alto teor de sacarose. E você utiliza os dois como os pais para gerar uma nova população e faz o cruzamento entre esses dois indivíduos, esperando que nas sementes que você vai obter nasçam indivíduos que vão somar as duas características positivas, ou seja, alto teor de sacarose com alta produtividade. E desses indivíduos você depois faz uma série de avaliações, se eles têm resistência às principais doenças, se eles são adequados à mecanização, uma série de outras variações, e isso normalmente demora um bom tempo, demora perto de 15 anos para a gente, com vários anos seguidos, observando, com climas diferentes, regiões diferentes, você chega à conclusão que aquilo é uma nova variedade e você apresenta para a sociedade. Para esse trabalho desafiador, mas ao mesmo tempo instigante e absolutamente necessário, entram critérios, como disse o professor Marcos Lando, produz muita sacarose, é bom para a produtividade agrícola, um outro que resiste bem à escassez de água, um outro que é mais resistente à praga. Essas novas variedades que são sinal de evolução, para vocês terem uma ideia, o professor participou diretamente, e o nosso centro de cana nisso, de 24 novas cultivares nesses últimos períodos aí. E nós vamos, em setembro, entregar um filho dileto aí, né? Tá certo? É uma nova variedade que vai ser entregue em Goiás pelo governador Geraldo Alckmin. E que característica que vai ter? Então, nós começamos em janeiro de 1995 um trabalho justamente de estudo daquela região, uma região muito desafiadora. Pra você ter uma ideia, secretário, o ano passado nós tivemos 210 dias sem chuva nessa região. Nós estamos falando de uma região de Goiás, norte de Goiás, Goianésia. Isso. Né? E lá tem uma empresa, que é a Jales Machado, que é uma parceira do Instituto Agronômico, e nós começamos a fazer uma série de estudos desde 22 anos atrás, avaliando não só novas variedades, mas também estratégias de mitigação de déficit hídrico. Criamos um modelo de manejo varietal que nós chamamos de matriz tridimensional, que usa um tal de terceiro eixo, que faz a mitigação, redução da exposição dessas canas a déficit, e isso deu um grande salto de produtividade lá nessa região. Mais do que isso, nós começamos a introduzir seedlings de cana-de-açúcar, que é o material que sai de sementes. Nós fazíamos cruzamento lá na nossa estação de hibridação, lá na Bahia, e levávamos essas sementes lá para norte de Goiás e avaliávamos quais os materiais que tinham adaptação a essa seca. E estamos entregando agora, no dia 21 de setembro, 3 materiais com grande performance para aquelas condições tão restritivas. E que, na realidade, a gente está muito feliz porque é um grande desafio e, ao mesmo tempo, a gente sabe que a gente está viabilizando a canavicultura em regiões que antes não se pensava. E proprietários que nunca tiveram oportunidade de ter qualquer rendimento naquela região, porque é muito seca, passam a ter a opção de ter a cana-de-açúcar também na sua propriedade. Isso muda a vida das pessoas. Muda porque lhes dá oportunidade,
muda para aqueles outros que estão sobrevivendo, agregar renda à sua produção. Sem dúvida. É um impacto fabuloso. E do mesmo jeito que tem esses novos cultivares, essas novas variedades, nós temos também mudanças do ponto de vista do plantio, do ponto de vista daquilo que significa nós aumentarmos a produtividade agrícola. Esse olhar é o olhar no próximo bloco que nos trará o professor Marcos Lando aqui no Papo com o Jardim. Daqui a pouco. Papo com o Jardim com o professor Marcos Lando. O professor Marcos Lando dirige o nosso Centro de Cana, é um eminente cientista, pesquisador, referência para tudo que diz respeito à questão de cana-de-açúcar. E gente do bem, eu nem consegui ainda contar que o Marcos é compositor, é uma pessoa de uma alma leve, uma pessoa de princípios que a todos nós encanta aí. Sou fã do Marcos. Vamos ver se dá um tempinho para falar, mas porque eu preciso cumprir a minha lição de casa aqui ainda. Você falou daqui a poucos instantes aqui para nós das novas variedades, de todo o processo de pesquisa, trabalho nessa evolução. E tem algo que eu sei que tem a sua paixão e a nossa adesão também, que é a mudança do sistema de plantio da cana. Chegou Martim Afonso, aliás, a sua esposa Ana, diz que foi ela que trouxe, né? O primeiro pé de cana em 1930, né? Em 532, quando chegou aqui no Brasil e rasgou a terra, deitou a cana. E agora, como é que nós vamos plantar a cana? Como é que nós vamos evoluir, professor Marcos Lando? Então, há alguns anos atrás, houve uma proposta de uma empresa que falava de um tipo de plantio usando mini toletes, né? Gemas individualizadas. E aquilo acabou nos inspirando a falar, bem, em vez de talvez plantar gema, por que já não plantar alguma coisa germinada, brotada? E nós criamos aquilo que nós acabamos chamando depois de MPB, que é muda pré-brotada, que é uma redundância, né? A muda é pré-brotada, mas foi proposital, e que nos permite visualizar um outro tipo de plantio em cana-de-açúcar. Porque a cana, como ela é plantada até hoje, você joga lá os colmos, os toletes, e ninguém sabe quantas unidades biológicas que tem, quantas gemas daquelas que brotam debaixo da terra. Às vezes brota 10, às vezes brota 5 no metro, às vezes brota 2. E isso tem uma certa desorganização espacial. O MPB, você define o lugar onde você vai plantar. Se você vai plantar 50 centímetros entre essas mudas, ou a 60, ou a 70, e você sabe exatamente, você cria um arranjo espacial na cultura. Por que foi criado o MPB? A princípio, porque nós queríamos aumentar a taxa de multiplicação de novas variedades. Então, uma nova variedade como essa que nós falamos no bloco anterior, ela traz vantagens de produção para o produtor, para o agricultor. Ela vai dar mais açúcar por hectare, vai dar mais álcool por hectare, então ele vai querer plantar ela. Só que o modelo de multiplicação nosso, nesse modelo antigo, a taxa de multiplicação era 1 para 3, 1 para 4, 1 para 5. O MPB jogou a taxa de multiplicação de 1 para 3, 1 para 4, 1 para 5, para 1 para 80, 1 para 60, 1 para 100. E, com isso, o produtor rural ele consegue, com antecipação de 4 a 5 anos, incorporar os benefícios do melhoramento genético, usar aquela nova variedade. Isso é uma transformação muito profunda. O professor Marcos Lando me ensinou e eu tentei aprender. Por exemplo, pelo método tradicional, por hectare, você utiliza para plantar de 16 a 18 toneladas de cana. Por esse método, você utiliza 1,5 tonelada. Mais ou menos. A produtividade agrícola aumenta 30%. É um indicador esse? É um indicador. 30%, tá certo? Você tendo falhas, você consegue corrigi-las. Portanto, é na mesma área, você tem uma produção maior, a um custo menor, portanto, dando condições também para que um outro aspecto que me preocupa muito, e ao senhor eu sei que também, que é o pequeno voltar a ser agricultor. Exato. Porque nós vivemos um processo no estado de São Paulo como um todo, que o pequeno,
não tendo condições de ele comandar ali o plantio, ele não tendo escala para poder ter a sua própria máquina, o que acabou acontecendo? Ele arrendou a sua terra. Como uma pessoa na cidade arrenda um apartamento e passa a ter uma renda. Então ele deixou de ser agricultor, passou a ser rentista, ter uma renda. Então ele tem este método, essa oportunidade de criar ao agricultor um momento para que ele volte a ser realmente agricultor. Aí nós temos tido parcerias muito importantes, né? Lá em Guariba, com a associação, se fez uma parceria com a Associação dos Fornecedores, com a cooperativa, isso está se espraiando com outras associações do estado de São Paulo também, né? É impressionante. Esses últimos dias, eu passei em Goiás antes de ontem. Ontem estava lá em Minas Gerais, em Campo Florido, num grande evento. Em São Paulo, em Jaú, semana passada, para a associação. Quase todos os produtores nos perguntam, os fornecedores, produtores pequenos, médios e até grandes, como usar esse método para que eles façam a gestão da sua própria produção. E isso hoje virou febre, né? Então, nós temos dezenas, centenas já de núcleos de MPBs nas propriedades, pequenas propriedades, ele querendo conhecer quais as variedades que ele tem disponível, ele decidindo, fazendo a gestão da sua própria produção, envolvendo as gerações mais novas, o que me tocou demais, porque normalmente, isso inclusive em outras regiões do mundo, como Europa, é muito difícil atrair o jovem hoje para a atividade agrícola, ele quer ficar em lugares, quer ficar no shopping, mas não quer ficar lá na terra, né, produzindo. E o que eu tenho assistido recentemente, inclusive nesse projeto de Guariba, é produtores pequenos, envolvendo as suas famílias, o menino que acabou de sair da faculdade, o agrônomo, que talvez nunca trabalhar lá na propriedade do pai, assumindo lá o núcleo de MPB e se envolvendo com a produção e aumentando a produtividade em 20%, 30%, 40% a produtividade de cana e gerando renda para ele, gerando empregos para outros. Então, realmente, é uma coisa de uma satisfação enorme, como pesquisador, ter participado desse processo, junto com outros pesquisadores lá do Instituto Agronômico. É uma satisfação ver as pessoas promovendo pessoas. É fantástico isso aí. Gosto de ver seus olhos brilharem, viu, Landel? E você se emociona com isso e nós também. Por falar nisso, que nosso programa corre tão rápido aí, daqui a pouco nós vamos ter que concluir, mas uma palavra. Você está animado com o Renova Bio? Eu acho que é uma saída, é uma saída interessante. Eu acho que alguma coisa tem que ser feita. Nós temos em mãos uma coisa nossa que o mundo não tem e que, por falta de planejamento, nós temos que proteger aquilo que nós somos bons. Nós planejamos muito pouco aqui no Brasil e a agricultura tem que ter melhor planejamento, tem que ter melhor previsão. Ninguém vai montar uma agroindústria se ele não tiver certeza de que há pelo menos um plano para 20 anos. Não tem sentido fazer um investimento de centenas de milhões de reais para uma coisa que você não sabe se amanhã vai ter condições de vender o seu produto, não é? Então, eu acho que a Renova Bio pode ser, e é uma ação muito interessante, acho que o governo tem que apoiar, e, ao mesmo tempo, o produtor vai ter resposta. Eu acredito, por tudo que vem de tecnologia, inclusive na parte de motores, que o etanol ele vai ter uma utilização muito grande, não só no Brasil, em outras partes do mundo, nesses modelos híbridos de carro. E o Brasil ele tem duas rotas para ele. Não é só expandir terra com cana-de-açúcar. Mais do que isso, é aumentar a produtividade de etanol, sair dos 6.500 litros por hectare, chegar a 7, 8, 9, 10, 11 mil litros por hectare. Nós já estamos, a ciência, a pesquisa, já dá, através não só do melhoramento genético, através de outras tecnologias, condição do agricultor já chegar perto dos 10 mil litros por hectare de etanol. Isso é fantástico. Isso não é sonho, isso é realidade. A história do Centro de Cana e do professor Marcos Lando já mostraram que essa realidade é e tem sido alcançada. Nós também defendemos o Renova Bio porque acreditamos em construtores como é o professor Marcos Lando. Muito obrigado, Marcos. Obrigado. Um grande abraço. Muito obrigado. Obrigado por estar conosco.
Um abraço a todos vocês que nos acompanharam. Mais um Papo com Jardim.